O segundo filme de Eu Sou a Lenda vai acontecer e a gente vai ganhar mais uma adaptação de videogame pro cinema. Então nesse vídeo eu vou estar falando de Eu Sou a Lenda 2. O que pode rolar? Depois desses 15 anos, finalmente tiveram uma ideia para fazer uma continuação, ou vai ser uma história prequel, né? Se passa antes do primeiro filme. O que pode acontecer nesse filme de Eu Sou a Lenda e qual adaptação de jogo é essa que tanta gente queria? Fica nesse vídeo para conversar sobre essas duas coisas aqui no vídeo. Já deixe seu gostei que vai ajudar demais o Spidey. Compartilha com seus amigos que vai ajudar demais a crescer o canal do Spidey também. Se inscreve no canal se não está inscrito, né? Trazendo notícias aqui pra vocês. Trazendo Marvel, DC. Então se inscreve aqui pra não perder nada que tá saindo no mundo do nerd, na cultura pop em geral. E agora sim, bora pro vídeo. Vamos começar com o que todo mundo queria já fazia um bom tempo. Assim, as adaptações de jogos de videogame para o cinema nem sempre dá certo. A gente tem vários e vários exemplos de adaptações que foram para o cinema e não foram tão boas. Como Assassin's Creed, né, Tomb Raider, que não foi tão bom, seu último filme. Então a gente tem vários exemplos de jogos que foram levados para o cinema. Só que tem um jogo que todo mundo quer ver. Não importa se tem chance de ser ruim ou não. A gente quer ver esse jogo, que é God of War. E a gente tem até um ator já, que a gente quer, né, na nossa cabeça. Não um ator confirmado mesmo. É o próprio The Rock, né? Não tem como você não falar que o The Rock não ia combinar fazendo Kratos. Com toda certeza é o ator que o Kratos precisa para esse filme. E ainda não está estabelecido se é um filme ou se é uma série. Só que foi confirmado pela Amazon. A Amazon que está aí fazendo várias séries de sucesso, né? Como The Boys, Invencível. Vai estar trazendo o Senhor dos Anéis de volta. Então a Amazon está com peso. Junto com a Sony, né? Uma parceria entre a Sony e a Amazon. E também, né, muita gente tá pensando que ia ser para HBO. Por conta que a série do The Last of Us é para HBO. Só que não é pro HBO e sim pra Amazon Prime. A gente ainda não tem informações da história, então é apenas teorizar mesmo o que a gente pode ver nessa série ou filme de God of War. E fica a questão em que tempo que vai estar se passando essa produção. Se vai ser no passado, né, contando desde o primeiro jogo, ou não, se vai pegar os jogos mais recentes para trazer para as telas. Traz o jogo mais recente que tem para adaptar e vai trazendo alguns flashbacks, né, pra gente saber mais, né, o público que não jogou os jogos, saber mais da história do Kratos. Mas uma coisa que com toda certeza ninguém quer, todo mundo que é fã do God of War, ninguém quer mesmo, é uma nova história para essa produção. A gente sabe que quando uma produção tenta criar uma nova história, né, sendo que já existe uma história estabelecida, que é apenas você seguir aquilo, né, não ser idêntico, porque é uma adaptação, mas você seguir a história original. Só que tem várias adaptações que acabam querendo criar algo completamente novo e isso não dá certo. Isso a gente acabou vendo em Mortal Kombat, né? Todo o universo de Mortal Kombat é gigante. A história do Mortal Kombat é uma história muito boa para ser levada para o cinema e transformar em uma franquia de filmes mesmo. O universo é gigante, assim como o universo de Street Fighter, por exemplo, é muito gigante. Podia ter filmes. Só que o filme do Mortal Kombat decidiu não se basear nos jogos, basicamente, né? Até trazendo um novo personagem para sua história. Então isso, né, da produção querer criar uma história nova, completamente diferente dos jogos, sem conexão, isso com toda certeza nenhum fã de God of War quer que essa produção faça. A gente quer ou que faça desde o primeiro jogo, né? Se for uma série, a primeira temporada, primeiro jogo, segunda temporada o segundo, ou se for um filme também, o segundo filme, se tiver, faz do segundo jogo e assim por diante, né? Ou pega o último e daí vai fazendo flashbacks mostrando a história do Kratos. E a próxima notícia que eu quero falar, né? Antes de eu continuar essa notícia, eu quero saber se vocês vão querer que eu continue fazendo esse tipo de vídeo, né? Que eu nunca fiz, que é trazer algumas notícias importantes. Por exemplo, nesses últimos 2 dias, acabou saindo sobre Eu Sou a Lenda 2 e sobre o jogo do God of War, que vai acabar ganhando uma produção. Então se vocês quiserem, eu posso trazer vídeos, né, mais curtos, trazendo notícias da cultura pop. Então se confirmar algum personagem, ter algum elenco de ator, né, então eu posso trazer aqui pra vocês. E pra isso eu quero que vocês comentem aqui, eu preciso que vocês comentem, pra eu saber se eu continuo trazendo esses vídeos de notícias. Eu junto 3 notícias em um único vídeo,
pra vocês. E a segunda notícia é de Eu Sou a Lenda 2. Um filme que lançou basicamente há 15 anos atrás, vai ganhar agora seu segundo filme, né? Foi lançado lá em 2017. E pra quem não se lembra da história do primeiro filme, eu vou dar uma resumida aqui no que acontece. O filme basicamente mostra um vírus surgindo aí no mundo, que foi criado pelo homem, um vírus criado aí em laboratório, que acabou dizimando praticamente quase o mundo inteiro. E a gente acompanha o personagem do Will Smith, o Robert, que ele é um cientista, só que não é um cientista. Ele não é formado em ciência, ele é uma pessoa, entre as normal, né? Ele tem uma inteligência para fazer o que ele faz, só que ele não é um cientista antes disso acontecer. E daí nisso, né, nesse apocalipse, ele está estudando sobre a cura do vírus. E junto com o personagem do Will Smith, a gente acompanha ele e o seu cachorro. Né? Praticamente mostra ele e só o seu cachorro nesse mundo apocalíptico aí que a gente acompanha durante o filme. Se é um mundo apocalíptico, né, e teve um vírus, com certeza deve ter tido algum zumbi, algum outro tipo de monstro. E bom, aqui não é tão estabelecido o que eles são, esses mutantes. No filme estabelece bem, na verdade, que eles são vampiros, mas já no livro de Eu Sou a Lenda não estabelece tão bem e acaba ficando essa dúvida se é um zumbi, se é um vampiro, que tipo de criatura é essa. Mas no filme, né, a gente acaba conhecendo mais por um tipo de vampiro aqui, né, já que eles não podem ficar de dia, eles aparecem apenas de noite. Tem uns cachorros também que acabam lembrando os zumbis, só que na verdade são vampiros. E o seu personagem tem um a mais na história desse mundo apocalíptico. Ele não consegue se infectar, né? Então ele acaba estudando seu sangue, fazendo esses experimentos com seu próprio sangue, para conseguir assim descobrir uma cura pro vírus. O filme fez bastante sucesso na época até hoje. Até hoje bastante gente assiste esse filme, gosta. Eu mesmo gosto bastante de Eu Sou a Lenda. E na época conseguiu arrecadar 186 milhões de dólares com um orçamento de 160 milhões. Então arrecadou bastante aí a sua bilheteria. E por mais que deu bastante dinheiro, né, a gente sabe que quando o filme dá dinheiro acaba tendo uma continuação. 2, 3 anos depois já tem uma continuação. E com Eu Sou a Lenda não foi bem assim. Por conta, né, a gente sabe que o personagem do Will Smith acaba morrendo. E só que existe um final alternativo. Eu já vou falar sobre esse final alternativo, mas basicamente talvez seja por isso que não teve uma continuação, né, já que o personagem dele não ia ter como continuar essa história. E agora sobre o final alternativo. Bom, no final alternativo o personagem do Will Smith acaba ficando vivo. Ele também ajuda uma dessas mutantes vampiras aqui. E um vampiro acaba não atacando ele. A gente pensa que o Smith acabou até fazendo uma certa amizade com essa comunidade de criaturas que tem aqui pelo mundo. Essas criaturas com o personagem do Will Smith não são amigos, só que ele não ataca o personagem dele, né, Robert. E esse é basicamente o final alternativo, com ele ficando vivo ainda. Só que muita gente está pensando que nessa próxima produção a gente teria o final alternativo sendo seguido. Só que não, gente, isso é praticamente impossível de acontecer. Por quê? Por conta que é um final alternativo, ele não foi pro filme. É basicamente você cortar uma cena que ia pro filme e não foi. Por conta que isso não é considerado mais canônico. Então não tem como a produção não considerar mais o final que foi pro cinema e daquele final alternativo foi considerado agora. E não é mais canônico, esse final não existe de verdade. Foi um final descartado do filme, então é impossível eles seguirem uma história com esse final. Por mais que eu gostaria, né, que fosse com esse final. E daí já que tá o Michael B. Jordan, também imagina se ele que fizesse o filho do Smith, né? Passou um bom tempo, então o filho dele já cresceu. Daí poderia ser o Michael B. Jordan, aí seguindo com o Smith depois do primeiro filme. Só que, já que não pode ter uma continuação, né, continuando a história, então o mais indicado, né, o mais possível de acontecer é um filme prequel, contando a história antes do primeiro filme de Eu Sou a Lenda. Então talvez a gente pode ver o personagem do Will Smith Robert até em outra cidade, né, que não seja aquela cidade. A gente pode ver ele em outro lugar, agora com uma amizade, né, com o Michael B. Jordan. Diferente, né, do primeiro filme que só era ele e o seu cachorro, a gente pode ver o Michael B. Jordan também. Só que se for uma história prequel, basicamente a gente já sabe que o Michael B. Jordan vai morrer no filme. Porque se for antes do primeiro filme mesmo, então a gente sabe que ele vai morrer e o personagem do Smith só vai ficar com o cachorro dele. O spoiler é isso, né? O prequel, a gente sabe basicamente o que pode acontecer
por conta do que a gente já viu. O próprio produtor do filme já disse isso, né? Que realmente pode ser sim um filme prequel. A gente nem não tem informações sobre ele. A gente não sabe quando que vai começar as gravações. É o ano que a gente pode ver esse filme. Só que o que a gente sabe é que ele vai ser um filme prequel sim. E também, né, o roteirista e o diretor do primeiro filme de Eu Sou a Lenda vai estar de volta e com toda certeza vai fazer um bom trabalho também. E agora eu vou entrar em outra questão aqui antes da gente ir pro final do vídeo, que é: esse filme precisa mesmo de uma continuação? Olha, eu vou dar minha opinião aqui e eu quero saber a opinião de vocês sobre se esse filme merece, né? Se esse filme tem que ter uma continuação. Vários e vários filmes não precisavam ter uma continuação, acabaram tendo, e a gente viu, né, que não foi tão bom assim essa escolha. Como o filme do Matrix. Matrix 1, lançado em 99, não precisava de jeito nenhum de uma continuação. De nenhuma forma Matrix precisava ter uma continuação. Teve segundo filme, bem mais ou menos, e daí decidiram ainda fazer a continuação, né, com o terceiro filme, e daí sim, foi um total fracasso. Então tem filmes que não precisam de continuação. Eu Sou a Lenda, eu acho que é um desses filmes. Ele é um ótimo filme, ele funciona perfeitamente sozinho, sem nenhuma continuação, sem nenhuma produção seguindo a sua história. Ele funciona bem do jeito que ele é. Eu não acho que uma continuação, ou até mesmo uma história prequel desse filme, pode dar tão bom igual foi o primeiro. Pode dar certo, só que pra mim não vai superar o primeiro filme. Comenta aqui o que você acha, nerds, né? Se você acha que tem que ter sim uma continuação, você quer ver uma continuação desse filme mesmo. Deixe seu gostei pra ajudar o Spider, se inscreve no canal se não tá inscrito. Vou deixar as outras redes sociais do Spider aí pra você seguir também. E até a próxima, nerds!